Glória a Deus. Antes de sentar, fala para quem está do teu lado aí, o Natal está chegando. Não esquece de mim não. Amém. Pode sentar. Bom dia a todos. Na graça do nosso Deus. Quem acha que o Brasil vai ser campeão aí? Teve um Amanhã eu falei para vocês do meu irmão aqui, que está trabalhando numa empresa. Falei nada disso não. Meu irmão está trabalhando numa empresa, no frigorífico. E aí faz um mês. Aí ele, segunda-feira começou a Copa domingo, na segunda ele ligou pro gerente dele e falou assim: ô amigo, eu tô te ligando aí para saber que a Copa do Mundo começou, você vai ter alguma programação especial no dia do jogo do Brasil? Eu falei, não tem nada não. Mas nem assim na hora do jogo a gente vai parar. Aí perguntou pro meu irmão: mas você foi convocado? Pergunta para quem está ao teu lado: você foi convocado, irmão? Então, meu irmão, vamos para a Copa, mas vamos ter que batalhar. Aqui, ó. Você falou disso aqui, André? O pastor Cláudio esteve lá na nossa igreja em Cruzeiro e ele deixou alguns livros de um projeto que ele está lançando. Ele está construindo um hotel em Xerém, que é para fazer trabalhos, num primeiro momento, com líderes de casais. O que é? São pessoas que ajudam no ministério para casais. E esse livro é um projeto que será ministrado lá para os casais que forem participar desse evento. E ele está vendendo esse livro por R$30 para ajudar o projeto dele lá. Então, se você quiser dar de presente, Natal está aí. Não tem muitos, que a gente já vendeu bastante deles, sobraram alguns. Então, no final, está aí: casamento, o desafio da felicidade em meio às imperfeições. Deixa aí com você. Também é bom você lembrar do livro Saber Transformador. Vou falar todo domingo aqui, porque o Natal está chegando. Às vezes você tem lá 20 funcionários. O Alexandre acho que comprou 100 e poucos, deu lá. Inclusive tem que dar de novo, viu, Alexandre? Dá de novo, porque tem turma que não ganhou. Então, é legal você pensar nisso daí também. Bom, eu falei esses domingos sobre... Eu não coloquei propaganda nem nada, mas numa conversa eu vi sobre a questão da vida. Então, eu falei sobre vida abundante. Eu falei sobre uma vida perdida, falando de Geazi, que teve tudo para romper na vida e acabou perdendo a sua vida. E eu quero falar hoje sobre vidas que inspiram. Fala para quem está ao teu lado: vidas que inspiram. Coloca para mim aí, Tito capítulo 2, versículo 7. Tito capítulo 2, versículo 7. Diz assim: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sábia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Essa carta de Tito é uma carta que ela fala sobre inspiração. Ela fala sobre a inspiração que um líder deve ter, sobre a inspiração que nós devemos ter sobre os líderes da igreja, critérios para líderes de igreja. Fala sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas. Fala sobre homens e mulheres levarem um legado de vida, de testemunho. Por quê? Porque mesmo que você não queira, você é inspirado por alguém. Só tem um original que teve nessa terra, um só. O resto,
antes dele e depois dele é fruto de inspiração na vida de alguém. Não, ninguém me influencia. Você está muito equivocado. Você é fruto de influência. Você deixa um cabelo crescer, você usa um estilo de roupa, você tem uma maneira de falar, você tem uma maneira de ver a vida, fruto das pessoas que você se relaciona. Agora, nós que somos cristãos, que temos o Espírito Santo, nós mais do que nunca, nós temos que ter uma vida que inspire o outro. Mas quando você fala uma vida que inspira o outro, você pode cair no engano de achar que é uma vida perfeita. Isso não existe aqui. Se você conviver comigo e eu conviver com você intensamente, eu vou ver que você tem muita coisa boa, mas que você tem algumas coisas que precisam ser mudadas. Você vai ver que eu tenho muita coisa boa, mas que tem determinadas coisas que precisam ser mudadas. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, pessoas são inspiradas por jogadores. Nós estamos na Copa, dependendo do jogador do Brasil que fizer sucesso, tem muita gente que vai nascer esse ano e vai ter o nome dele. É igual Romário. É igual Romário. Tem um monte de gente que nasceu em 94, 95, 96, que o pai foi lá e colocou o nome de Romário. Por quê? Porque mesmo que a gente não queira, a gente inspira alguém, ou para o bem ou para o mal, e nós somos inspirados por alguém, ou por bem ou por mal. Quem está aqui, diga amém. A palavra inspiração significa dar exemplo, influenciar. É de dentro para fora, mas é claro que na medicina tem a ver com pulmão. Eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a palavra poética de se inspirar, trazer para dentro alguma coisa que está para o lado de fora. Quem entendeu, diga amém. Eu gosto muito de lembrar você que o que você recebe no culto, você não pratica no culto. Escute, o que você recebe aqui, você não consegue praticar aqui. Por quê? Porque eu vou falar 40 minutos, você vai ficar 40 minutos sentado. Você não conseguiu praticar nada disso. A questão é quando você sai daqui. A questão é o que você decidiu aqui dentro, com aquilo que você ouviu, com aquilo que o Espírito Santo te revelou, que você vai praticar lá fora. E quando você pratica lá fora, você começa a inspirar as pessoas ao seu lado. Quem entendeu, diga amém. Então, eu quero colocar algumas pessoas aqui. Eu não vou ler todos os versículos que eu vou falar. Mas eu queria inspirar você, que no decorrer da semana, você ouvindo no YouTube, assistindo, vindo, você fosse ler, fosse conferir, fosse estudar, fosse aprender. Porque aquilo que você inspirar da palavra de Deus, é aquilo que você vai praticar na terra. Quem entendeu, diga amém. Agora, se você não está sendo inspirado por nada, você não vai conseguir praticar nada. Diga glória a Deus aí. Coloca para mim 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1. Olha o que Paulo diz. Tornem-se meus imitadores. Paulo está dizendo, tornem-se meus. Agora, por que tornem-se meus? Porque eu imito a Cristo. Eu sou de Cristo. Porque se eu não for de Cristo, escute, cuidado em ser inspirado por aqueles que não são de Deus. Muito cuidado. Cuidado em ver referências de pessoas que não são de Deus e você achar que aquela pessoa é inspiração para a sua vida. Cuidado em olhar alguém sendo bem sucedido numa área e você dizer assim, eu queria ser como aquela pessoa. Veja só, a inspiração é você ter alguém como referência, mas não ter inveja de alguém. A inspiração é você querer estar aonde aquela pessoa já chegou. Então você quer aprender como ela chegou, mas cuidado. Cuidado, porque, por exemplo, quem acha legal a empresa McDonald's? Quem já assistiu o filme Fome de Poder? Quem quer ter o sucesso que ele teve? Agora tem que ter cuidado, porque o caminho que ele trilhou
como cristão para mim não serve. Você está entendendo ou não? O caminho que ele trilhou para ter o sucesso que ele teve, aí para nós já não dá certo. Porque se nós entendermos que o sucesso é a qualquer preço, nós não seremos cristãos. Porque em algum momento, Deus vai exigir de você o prejuízo para se manter fiel a Ele. Em algum momento, Deus vai exigir de você uma provação para você não se vender aos enganos que um pseudo-sucesso pode te levar. Está fazendo sentido aqui ou não? Porque você não veio aqui somente para ouvir, ficar emocionado e ir embora. Você vai ouvir aqui, vai embora e vai inspirar outras pessoas a andarem no seu caminho. Dá um aplauso ao Senhor aí, ué. É isso que é, ué. Então, olha, número 1, a vida de uma pessoa que me inspira é a vida de uma pessoa comprometida. Como é complicado você conhecer uma pessoa que é gente boa, vou falar isso depois, que é gente boa, mas quando você olha o comprometimento dela, quando você olha o nível de integridade dela, você fala assim, poxa, é muito legal para dar uma risada, para almoçar uma vez, mas não é uma pessoa que vai. Aí eu me lembro da Ana, que está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Não precisa pôr não, depois você lê. Nenhum desses aqui você precisa colocar, porque eu vou falar rápido. Ana, ela está comprometida com uma causa. Ela está comprometida em ter um sonho realizado. Ela está comprometida com tudo que ela tem. Mas ela não abre mão do comprometimento dela com Deus. Porque ela está sofrendo, ela vai buscar a Deus. Ela está sendo afrontada, ela vai buscar a Deus. Ela está sendo perseguida, ela vai buscar a Deus. Ela não tem o que ela quer, ela vai buscar a Deus. Por quê? Porque ainda que ela não tenha o que ela quer, ela tem um compromisso com aquilo que ela já tem, que é o nosso Deus e Salvador. Você podia dar um aplauso a ela por isso? Porque ela é comprometida. Gente, eu já fui muitos lugares de pessoas comprometidas, mas eu também já vi muitas pessoas descomprometidas. E se tem um negócio que nós devemos ser inspirados, é com pessoas comprometidas. Pessoas que você diz para elas assim, você vai lá no evento das mulheres? Eu vou sair tarde do trabalho, eu vou chegar atrasado, mas eu vou. Agora, como é triste, você vai lá no evento das mulheres? Não vou não. Mas por quê? Vai ter o jogo da Copa. Irmão, não é a questão das mulheres, poderia dar um culto aqui, poderia dar um evento. A questão é, qual a causa que você se compromete? Qual a causa que norteia você para viver uma vida cheia do Espírito Santo? Quem está aqui, diga amém. Porque é essa causa que vai determinar seu nível de comprometimento. É essa causa que vai determinar seu nível de inspiração na vida alheia. E é essa causa que vai determinar se você vai ter sucesso ou não. Porque a palavra sucesso, ela é tão assim, parece tão superficial. Não, mas eu quero ter sucesso. Por quê? Porque eu quero ser bem-sucedido. Quem quer ser bem-sucedido? Agora você só precisa ter cuidado com o que vai te inspirar para ser bem-sucedido. Quem está aqui, diga amém. Uma outra vida que me inspira, falamos muito pouco dele, mas é a vida do filho de Saul, um cara chamado Jonatas. Se você vai ler a vida de Jonatas, ele foi criado por um pai complicado, um pai que já tinha perdido a graça de Deus, um pai que estava endurecido com aqueles que o ajudavam, principalmente Davi. Ele foi criado num ambiente de perseguição, ele foi criado num ambiente de um pai que tinha tudo para ele ser um péssimo filho, mas ele é um cara leal. Ele é um cara que ama. Eu vi, o povo livrou a vida de Jonatas da morte por um voto que o seu pai fez. Por quê? Porque ele era um cara boa gente. Ele chegou ao ponto de saber lidar com um Saul perseguidor e um Davi inocente. Ele nem comprou a briga de Davi e ele nem comprou a briga de Saul. Ele trouxe o equilíbrio. Ele disse um dia para Davi, Davi, o meu pai quer te matar, cara, mas ele é meu pai. Do mesmo jeito que eu não quero que ele te mate, eu também não quero que você o mate. Eu vou fazer um negócio com você. Eu vou ter uma última conversa com meu pai.
Se eu sentir que o meu pai vai te matar, eu vou lançar uma flecha. Você vê essa flecha voando, você pode ir embora, porque ele vai te matar. Se você vê essa flecha numa outra direção, venha, porque meu pai entendeu. Olha para você ver, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que sabe lidar com ambos os lados, sem tomar um partido, sem agir de maneira iníqua. Então eu quero do meu lado pessoas do bem. Eu fui resolver um problema ontem pelo telefone, e eu disse assim: como que você resolveria isso, se não existisse eu? Não, eu faria isso, faria isso, faria isso, faria isso. Tá bom. Aí eu fui para outra pessoa no telefone. Como que você resolveria isso, se não existisse a mim? Ah, eu fazia isso, fazia isso, fazia isso. Então, vai ficar muito difícil a vida para você. Porque da maneira que você quer resolver, você não vai conseguir viver. Porque Gálatas 6,7 diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. E a maneira que você está querendo fazer, eu te dou um conselho: você não vai ser uma pessoa do bem. Então, ser uma pessoa do bem inspira o outro. Você está lá na sua empresa, alguém está combinando uma artimanha, alguém está combinando um negócio, fala assim: amigo, eu estou fora. Eu estou fora desse negócio aí. Isso aqui para mim não faz parte. Ô louco, você é bobo. Você sabia que para você ficar do lado do bem, tem hora que você vai ser taxado de bobo? Você sabia que tem hora que para você fazer o certo, você vai ser taxado de bobo? Você sabia que tem hora para você ter uma vida honesta, você vai ser taxado de bobo? Basta você olhar para a política. Então, gente boa não nos inspira. Ô louco, apóstolo. Não, é gente do bem. Sabe por quê? Eu conheci muita gente ruim, que é gente boa. Por exemplo, o cara que na minha época de 20 anos de idade me vendia droga, ele é gente boa. Cara, mas ele era gente boa. Você conversava com ele, você não imaginava quem ele era. Mas ele era do bem? Ele era do bem? Agora tem muita gente que às vezes você conhece, ele é mais fechado, ele é mais reservado, mas ele é do bem. Então que eu e você sejamos inspirados por pessoas do bem. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Você quer ver uma outra vida? Uma outra vida que me inspira é uma vida de uma pessoa positiva. Tem hora na vida da gente que, se não tivermos pessoas positivas do nosso lado, complica demais. Jesus, ele disse assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem ruins, coloca para mim, Mateus 6,22. Mateus 6,22. Os olhos, Mateus 6,22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Isso fala sobre um olhar de uma ótica divina. Veja só, quando nós falamos um olhar sobre a ótica divina, não é um olhar alienado. Porque a impressão que dá quando você fala de fé é ser alienado. Pelo contrário, se você for alienado, você não tem fé. Porque a fé não é alienação, a fé é a convicção em Deus. Então eu não estou alienado, eu estou conectado com Ele. Quem entendeu aqui, diga amém. E tem hora na nossa vida que pessoas conectadas com Deus serão extremamente importantes para nos inspirar. Porque algumas coisas podem tirar de nós o sinal com Deus. Alguns assuntos, alguns problemas, algumas demandas, algumas coisas podem acontecer que a gente acaba perdendo, caindo o sinal, mas por termos pessoas que nos inspiram na fé, que nos inspiram na caminhada, essas pessoas geram em nós o desejo de continuar. Quem crê nisso, diga amém. Por isso que Jesus falou: como é que você quer tirar a trave do olho do seu irmão, se nem o cisco do seu olho você consegue tirar? Como é que você quer andar num caminho com pessoas que de repente, pode ser lá na sua empresa, pode ser até na igreja, infelizmente, que estão, ao invés de inspirar você, estão minando você, estão tirando de você. Ao invés de dizer assim: vamos no culto, ele está dizendo: não precisa ir mesmo não, eu vou porque eu toco.
Eu vou porque eu tenho que ficar na portaria. Eu estou indo porque eu tenho que cuidar das crianças. Essas pessoas não vão te inspirar. Essas pessoas não vão resolver o problema na hora da tempestade. Essas pessoas não vão estar com você a hora que você mais precisar. Por quê? Porque elas, ao invés de inspirar em você, elas estão tirando de você. Quem está aqui, diga amém. Deus soprou, Deus colocou dentro, e o diabo quer colocar para fora. Então, em nome do Senhor Jesus, ande com pessoas que inspiram você. Dá um aplauso aí, bem forte. Sabe uma outra coisa que me inspira? São pessoas prósperas. Irmão, mas quando eu digo pessoas prósperas, são pessoas que estão vivendo as 3 áreas da vida: corpo, alma e espírito. É possível você ter uma grande igreja, ter um grande negócio, ou ser um ótimo funcionário que ganha 2 salários mínimos. É possível você ter tudo isso e ser próspero. Basta você pensar um pouquinho, eu já pensei aqui, de alguém que ganha 3 mil por mês, já estou com o nome dele aqui, e uma outra pessoa que ganha 5 mil por mês, e aquela pessoa dos 3 mil, ela é mais próspera que a dos 5 mil. Então a questão da prosperidade, ela não tem a ver com o dinheiro que entra, mas tem a ver com a inspiração que entra em você. Você está aqui ou não? Esses dias eu vou olhando lá, promoção, Black Friday, um sapatênis, 3.999. Um sapatênis. Está errado colocar? Não. Mas eu estou mostrando para você que aquele que ganhou 3, eu estou chamando de próspero. O que ele ganha no mês inteiro, ele não consegue comprar um sapatênis. Você está aqui? Você está aqui? Não fica essa carinha, não. Calma, um dia você compra ele de 4 mil, amém, amado? Se quiser, fica à vontade. Deixa eu te falar uma coisa. Em nome do Senhor Jesus, o final do ano está acabando, é verdade. O ano está acabando, é verdade. Mas dá tempo para Deus inspirar você a fazer muita coisa ainda. Dá um aplauso ao Senhor, dá tempo. Dá tempo. Ó, Provérbios 28, 13. Coloca aí para mim. Esse aí vale a pena ler. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Não está falando quem perde dinheiro, quem faz negócio ruim. Está falando o quê? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa, número 1, ótimo, e os abandona, encontra misericórdia. Como é feliz o homem, o quê? Que ganha dinheiro, o homem que perde dinheiro, o homem que tem trabalho, o homem que tem família, não. Constante no temor do Senhor. Constante no temor do Senhor. Tem gente que teme a Deus hoje, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Cadê fulano? Virou giraia. Sumiu do mapa. Perdeu esse temor. E por quê? Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Então eu e você temos que preservar muito o que a gente... Olha a briga aí pelo meio ambiente. O que tem a ver o meio ambiente? Tem a ver com respirar, tem a ver com árvore, tem a ver com vida. E muitos de nós estamos lutando para não derrubar uma árvore e estamos esquecendo que nós devemos nos inspirar também, que a nossa vida depende daquilo que entra em nós. Quem está aqui? Diminuiu, quem está aqui? Quem sabe você hoje vai precisar fazer uma revisão na sua vida, nas suas conversas. Eu e a pastora, nós fomos pregar numa igreja aqui em Taubaté de um amigo, e na mesa de jantar, ele falou de 2 pessoas que um inspirou o outro para o mal. Um inspirou o outro, quando ele viu, os 2 estavam tudo intoxicados. Tem hora na vida da gente que a gente precisa rever o que estamos respirando, o que estamos conversando. Parece estranho, mas isso faz toda a diferença. Porque o que contamina o homem, Jesus disse, que é o que sai. Não é o que entra, porque o que entra é a comida que ele está falando, mas é o que sai. Isso fala de palavras, de intenção do coração. Às vezes você está lutando, irmão, está querendo vencer o pecado, está querendo ser mais de Deus. Você ora no domingo de manhã, chega de tarde, você já está no lamaçal do pecado, e fala, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Vai começar por aqueles que estão ao seu redor, porque aqueles que estão ao seu redor, eles estão inspirando você. Quem está aqui? Eu me lembro, quando eu tinha por volta de 18, 19 anos,
eu tinha 2 amigos muito próximos, muito próximos, muito próximos. Mas o dia que eu decidi não caminhar mais naquele caminho, durante muitos dias e até meses, nos tornamos inimigos. Inimigos. A palavra que eu tenho que usar é essa. Porque se eu tivesse num ambiente e ele chegasse, ele me afrontava. Simplesmente porque eu não queria mais a rota que eles estavam sendo inspirados. Não é porque eu era o melhor, é porque eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso. São meus amigos, ia na casa deles, amigo de mãe, de casa, e vai e vem, mas eu falei, eu não quero isso mais. Vocês querem sair junto comigo? Eu já namorava a Alessandra, eu falei, eu quero casar, quero ter filho, quero ter família. Essa vida que nós estamos levando aqui é uma vida dupla, porque até 11 horas da noite nós somos tudo bonzinho, nós somos tudo gente do bem. Mas quando dá 11h01, a gente já não é mais pessoas que vão inspirar a vida de ninguém. Eu não quero isso mais para mim. Ah, você é isso, você está assim. Uma hora você vai vir pedindo, pelo amor de Deus, para estar com a gente. Graças a Deus, eu nunca voltei lá pedindo, pelo amor de Deus, para estar com eles. Mas chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão. E a palavra decisão, ela é uma cisão, ela é uma ruptura. Se você está num ambiente, você vê, não pode fumar aqui dentro. Por quê? Porque quem está do lado fuma pior do que quem está fumando. É verdade ou não é? É pior. Então a questão não é nem o que você está fazendo, é você estar no ambiente do que está fazendo. Por isso que Jesus diz, o apóstolo Paulo falou, é melhor você fugir da aparência do mal. E às vezes para você fugir da aparência do mal, você será mal compreendido, mas é melhor. Por quê? Porque você vai ter uma vida que vai inspirar, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, para viver o extraordinário nessa terra. Você pode dar um aplauso aí, bem bonito. A gente precisa inspirar as pessoas, e as pessoas estão sedentas. Eu peguei um Uber sexta-feira, e aí eu não sabia, o Uber eu nunca tinha, tem lá Comfort, comunitário, que eu não sei o nome, e Flash. Aí eu falei, Flash é rápido, ou seja, deve ser um Uber mais rápido, que sei lá, eu fui no Flash, puf, chegou o Uber, eu desci, entrei, aí o cara falou assim, ô amigo, o senhor Paulo? Eu falei, sou. Não, o senhor pediu um Uber Flash, eu só carrego encomenda. Eu falei, mas eu sou encomenda. Eu sou encomenda para um determinado lugar aí. Aí eu falei, cara, eu estou brincando, mas eu não sabia como é que é. Não, é porque o Flash, ele é um pouquinho mais barato. Aí eu fui ver, falei, R$3 mais barato mesmo. Falei, então, é porque eu levo encomenda, mas eu vou levar o senhor. Não tem problema, pode fechar a porta aí, eu te levo. E aí eu fui conversando com ele. E aí, dado um determinado momento, eu vi que ele estava meio... Eu fui e entrei com Jesus. E comecei a contar para ele. Aí, eu não sei nem se ele está aqui hoje. Aí, eu acho que não está aqui não. Aí eu falei para ele assim, eu estou indo numa igreja. Ah, qual igreja o senhor vai? Faz 4 meses que estou morando aqui. Eu separei, minha cabeça virou de cabeça para baixo. Eu falei, estou indo numa igreja ali, faz 16 anos que eu vou na igreja. Aquela igreja lá assim e tal, tem lá e tal. Ah, tá. O senhor vai estar lá? Eu falei, vou. Vou estar lá sim, eu sempre vou. Eu sempre estou lá nos cultos lá, uma vez ou outra eu não vou. Não, eu vou lá, tenho 2 filhas, tem lugar para deixar as crianças? Eu falei, tem, se não tiver a gente leva para casa, pode ficar sossegado que tem lugar para as crianças. E aí ele começou a contar um pouco ali da vida dele. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, eu disse para ele quando eu fui sair, falei, amigo, agora eu entendi que não era a encomenda que você tinha para levar, mas era a boa nova que eu tinha para você. Dá um aplauso aí, vai. Era a boa nova. Ele pode não vir, pode. Só que ele disse para mim no final, sou batizado. Aí me esfriei. Você está vendo? Sou batizado, mas me esfriei. Uma outra vida que me inspira é a vida de Jó. A vida de Jó me inspira. Por quê? Porque eu fico imaginando o diabo chegando para Deus e Deus falando assim, viste meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? Depois de que ele viveu também, eu nem sei se é bom Deus falar bem da gente.
Nem sei se é muito bom Deus falar bem da gente. Coloca aí, Jó, vai, para você lembrar. Capítulo 1, versículo 8. Jó, capítulo 1, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Jó me inspira, porque é possível você andar com Deus, é possível você ser rico, é possível você ter uma boa família, é possível você enfrentar tempestades horríveis e manter-se fiel a Deus. É possível, porque o que fez Jó receber o dobro não foi porque perdeu tudo, não. O que fez Jó receber o dobro foi como ele se manteve quando ele perdeu tudo. Porque, irmão, vir no culto com tudo bem, na boa, não precisa de muita fé não, ou quase nada. Eu vou repetir: vir no culto, dizimar, ofertar, servir no ministério, tocar no louvor, pregar uma palavra, ficar na recepção, olhar os carros, cuidar das crianças. Quando está tudo bem, não é muito difícil. Agora, fazer tudo isso, quando a tempestade está assolando, fazer tudo isso quando a crise vem, é somente se você se manteve inspirado por Deus. Inspirado com pessoas do seu lado. Sabe uma coisa que um amigo meu falou e é verdade? Por que que a gente tem uma mania de na adversidade se isolar? Pensa aí. Por que que a gente tem uma mania de na adversidade se isolar? Aí eu falei, cara, pior que você está falando é verdade mesmo. Por que será? Por que será? Eu queria desafiar você. Se a adversidade estiver hoje te assolando, você não se isole. Porque você sozinho, você facilmente será destruído. Mas você com pessoas que te inspiram, você com certeza irá vencer no nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor. Por isso que Jesus, Jesus falou, vão. Aí eu vou saindo, ele fala assim, não. O outro vai saindo, não. O outro está saindo, não. Vem cá todo mundo. Vocês não entenderam nada. É de 2 em 2. Porque se um tropeçar, o outro ajuda. Se um cair, o outro levanta. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Por isso é importante você se cercar de pessoas do bem, pessoas que te inspiram, pessoas que prosperam, já disse. Pessoas que são prósperas nas 3 áreas. Eu conheço uma que está em 2, já está melhor. Eu conheço uma que só tem uma, ótimo, mas cuidado para você não ser inspirado por pessoas que não vão agregar na sua fé e vão tirar você da presença de Deus. Escute, o nome da igreja, que nós, até na razão social, banco, igreja, palavra eterna, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O nome para sempre é uma condensação desse nome, porque edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora preste atenção. Se as portas do inferno não prevalecerão contra ela, preste atenção para você ser inspirado a ganhar almas aqui. Se as portas do inferno não prevalecerão contra você, contra mim, que somos a igreja, significa o quê? Que nós temos que ir lá e tirar pessoas. Amém? Agora o pior vem agora. Então não existe ninguém vagando. Não existe pessoas esperando para serem lançadas lá. Todas nasceram debaixo do pecado. Todas. Então a questão nossa não é fazer com que a pessoa decida. Eu vou para longe de Deus ou eu vou para Deus. Não! Porque essa opção seria ótima ainda, mas não é essa opção. A opção é, os que estão aqui em Cristo
precisam entrar lá no inferno e resgatar aquelas que nasceram, estão condenadas e não têm Jesus. Está entendendo aqui ou não? Então você precisa estar mais inspirado a ser inspiração na vida daqueles, a darem testemunho na vida daqueles, porque eles já estão lá. Eu me converti com 30 anos. Eu estava lá do lado de cada porta. Presta atenção. Eu estava do lado de cada porta. A igreja veio, arrombou a porta e me tirou, e me colocou assentado nas regiões celestiais. Quem está aqui? Agora eu fiquei aqui para quê? Para voltar lá, arrombar a porta e tirar outro. Você pode dar um amém aí? Pelo amor de Deus. Então, se você achava que as pessoas estavam aqui para decidir, é melhor você rever, porque elas estão lá esperando você chegar. Quem está aqui, diga amém. Temente a Deus. Pessoas tementes a Deus podem arrombar a porta do inferno. Você já notou? Ninguém precisa ter medo se uma pessoa cair endemoniada perto de você. Ninguém precisa ter medo, nem uma criança precisa ter medo. Tem que só ter cuidado, porque pode dar um soco, pode dar um chute, mas medo não. Porque se você teme a Deus, se você está em Deus, se o Espírito Santo está inspirando você, o máximo que você vai ver é a manifestação. Essa pessoa, ele vai entrar em mim. Ele só vai entrar onde tem legalidade. Ele não vai entrar porque ele quer. Porque ele foi entrar numa casa, Jesus já contou uma ilustração. Se ele estiver ali dentro, ele não entra na casa. Mas se ele não estiver ali, ele não só entra, como ele chama mais 7. Quem está entendendo, diga amém. Uma vida também que me inspira e que deve ser latente em nós é a vida de Davi. Mas não a parte que Davi errou, até porque, irmão, eu já disse no início da mensagem, todas essas pessoas aqui, se procurar, vai encontrar defeito. Se procurar, vai encontrar defeito. E algumas não precisam nem procurar muito. Eu já fui falar de um homem, já excluí esse defeito dele. Mandou matar um amigo, pegou a esposa do cara, pintou e bordou. Porque nós não somos perfeitos. Isso não anula a responsabilidade, mas isso amadurece a gente. Muitos são enganados porque falam assim, mas eu fiquei tão decepcionado. Irmão, nós não estamos aqui nem para ficar excepcionado, nem decepcionado. Nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. Você foi ganho para Cristo, para entrar lá nas portas do inferno, arrombar aquilo lá e tirar pessoas. Por quê? Porque o diabo não vai converter. Agora, aqueles que estão lá podem converter. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então agora, irmão, chegou a hora de nós darmos a nossa parte. Você está aqui, diga amém. Isso tem que inspirar a gente, irmão. Você não pode achar normal aquele amigo seu não vir na igreja. Você não pode achar normal aquele amigo que está tanto tempo no trabalho, você nunca ter falado nada para ele de Jesus. Você não pode achar isso normal. Você precisa inspirar. Ele precisa pegar você pelo menos fingindo que está lendo a Bíblia. Ele está vindo, deixa eu pegar a Bíblia aqui. O que você está fazendo? Estou lendo a Bíblia. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A hora que nós entendermos o valor que tem inspirar a vida de alguém, eu creio que no nome do Senhor Jesus vai ter gente olhando para você, se convertendo só de ver você trabalhar, porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Dá um aplauso aí. Pode dar. Por que Davi me inspira? Porque Davi é resiliente. Davi viveu cada situação. Davi viu o filho dele deitando com as esposas, tomando o reinado dele, pegando os amigos dele, e Davi confiou em Deus. Davi vai numa batalha, enquanto está tendo uma vitória lá, 1 Samuel capítulo 30, Ziclag está sendo destruída. Quando ele chega, as mulheres dele foram embora, os filhos dele foram embora, a riqueza dele foi embora, as mulheres dos amigos dele foram embora, tudo acabou. O que sobrou que não foi embora, tacaram fogo. Davi entra em desespero, ele começa a chorar. A Bíblia diz que ele chora, mas também Davi sai disso logo. Por quê? Porque ele vai para a igreja, ele pede a estola sacerdotal, ele fala, eu vou orar, eu vou ver o que Deus tem para mim. Amado, abre a sua mão aí, abre a sua mão. Em nome do Senhor Jesus,
Em nome do Senhor Jesus, lembre-se de Davi, no meio do caos, o único lugar que você não pode deixar de estar é na presença de Deus, é na igreja, é na comunhão com os irmãos. Dá um aplauso aí, é o único lugar. Davi perde tudo enquanto ele estava na batalha, mas o tudo que ele não perdeu foi Deus. Irmão, tem uma frase, ela é bonita, mas ela é muito real. Se você perdeu dinheiro, você perdeu muito. Você perdeu pouco. Se você perdeu sua família, você perdeu muito. Mas se você perdeu a sua fé, você perdeu tudo. Porque com a fé você recupera o dinheiro, você recupera a família, você anda em obediência, você consagra a vida, você faz voto, você ora, você busca, você provoca o milagre. Mas se você perder a fé, a Bíblia diz o quê? O que adianta você ganhar tudo e perder a sua alma? Então que eu e você sejamos inspirados a prosseguir, resiliente em meio ao caos. O que é? Tem uma folha aí? Dá uma folha para mim ali, André. Pega essa capinha. Não, a coisinha do copo dá. É esse alumíniozinho. A palavra resiliente é a capacidade de envergar, de amassar, de se deformar e voltar ao estado original. Então isso aqui está amassado. Isso aqui é na hora da crise. Isso aqui é na hora que o negócio ficou ruim. Isso aqui é na hora que você não esperava, o vento bateu, a tempestade veio. Agora, resiliente é você ser inspirado por Deus e deixar Ele ir desamassando você, tirando, limpando, restaurando e você voltando ao estado original. É isso que o pecado fez. Ele roubou o nosso estado original. Quando o Espírito Santo vem, quando a palavra de Deus vem, quando o poder de Deus vem, ele vai trazendo você para o estado original. Então, mesmo que hoje você não tenha visão nenhuma disso, o projeto de Deus é fazer você viver o seu estado original. Dá um aplauso ao Senhor aí. Esse é o plano de Deus. Se você não viver isso, então, ele se arruma, ele vai buscar a Deus, ele não blasfema, ele não sai da igreja, ele não vai para o bar. Você já viu pessoas que não têm Deus, como é triste? Eu já fiz isso. Dá um problema, fala assim, pô, vou lá tomar uma. Nossa. Aí de uma vai duas, vai três, vai quatro. Aí você tem aquela pseudo-sensação que relaxou, mas no outro dia o problema está do mesmo jeito. A crise está do mesmo jeito. Até pior, que daí você se arrepende do que você fez. Está fazendo sentido? Agora, eu e você, inspirados por Deus, quando vem a adversidade, a gente pega a Bíblia, a gente ouve uma mensagem, a gente escuta uma canção, a gente ora, a gente liga para o irmão, pede para ele orar. Por quê? Porque na crise, se você alimenta a carne, o diabo venceu. O diabo venceu. Mas na crise, quando você alimenta o espírito, a alma, você venceu. Dá um aplauso aí. Você venceu. E aí, escute. Uma vida de uma pessoa que me inspira, outra mulher, que está lá em Mateus 15, 21. Não precisa abrir não, porque o texto é longo. Ela fala, Jesus, eu estou com minha filha muito mal. Ele fala assim, eu não tenho tempo para você agora. Ela falou assim, então, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela não vai embora. Ela não xinga, ela não blasfema. Ela não fala, você está vendo? Igreja é todo mundo falso mesmo. Está vendo aí? Eu fui pedir ajuda. Não. Ela se humilha porque ela precisa de um milagre. Escute, parênteses. Quem precisa de um milagre não tem tempo para mimimi, irmão. Tem vendedor aqui, né? Tem um antes, vendedor. Quem é vendedor não pode ter tempo para mimimi, não. Você ficou 3 horas, o cara falou, não vou te atender. Eu volto amanhã. Não, nem amanhã, só semana que vem. Eu volto semana que vem. Não dá para ter mimimi. Nas coisas de Deus também não. Porque do mesmo jeito que pode não ser a hora para o seu milagre, pode ser Deus te provando. Você entendeu aqui ou não? Do mesmo jeito que pode não ser a hora do seu milagre, porque nós não vamos adiantar Deus. Não vai. Eu não oro para Deus adiantar, eu oro para cumprir a vontade dEle. Mas eu já passei da fase de falar assim, não, eu vou mudar a vontade de Deus. Não, eu quero é entrar no centro da vontade de Deus.
E muitas vezes, olha, Mateus 15, 21 é uma boa oportunidade. Ela foi humilhada, mas ela não abre mão da causa dela. Porque o que sustenta você na busca, em alguns momentos, é a causa, sim. Não tem problema nenhum você estar fazendo uma campanha porque você quer um emprego. Nenhum problema. Olha, eu estou num propósito de jejum porque eu estou querendo que aquela empresa compre da minha empresa. Não tem problema nenhum. Agora, você é só sustentado por isso? É isso que inspira você? São as coisas que você vai ter? Irmão, escute. Uma criança, quando o pai chega de viagem e dá um presente para ele codificou. Meu pai viajou, eu ganho presente. Na outra vez que o pai viaja, a criança fica na expectativa do presente. Você está aqui? A outra vez que o pai viaja, a criança fica na expectativa do presente. Mas quando ele cresce, ele entende que a questão não é o presente que vai vir com o pai. A questão é que o pai está voltando para casa. Você está entendendo aí ou não? Então não tem problema nenhum você ter a fase que quer o presente do pai. A questão é o pai estar presente na tua vida. Dá um aplauso aí. Essa é a diferença. É isso que vai inspirar. Escute. É interessante que ela foi humilhada. Mas a humilhação nada mais do que uma prova. Porque quando ela se sujeita, ela recebe um milagre. É igual ao ministério, irmão. Ontem eu falei para uma pessoa, escute. Isso é para todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. Você pode ser, como diz o pastor Silas, o terceiro carimbador. Você vai viver isso que eu vou falar. Você pode ser o dono da empresa do carimbo. Você vai viver isso que eu vou te falar. Porque sempre vai acontecer isso. Humilhação. Humilhação. Se você não estiver pronto para ser humilhado, se você não estiver pronto para passar por um momento de humilhação, você não vai conseguir chegar onde Deus tem para você. Se for na igreja, a mesma coisa. Ontem eu falei para um jovem, falei, olha aqui, se você sonha com ministério e você está bravo com isso que você está chamando de humilhação, deixa eu te explicar uma coisa. Se você sonha com ministério e o que você está falando para mim, você está tratando como humilhação, desiste de ministério. Vai montar um negócio, sei lá, menos ministério. Porque se isso aí você está conotando como humilhação no ministério, lidando com pessoas, irmão, você está na profissão errada. Você não tem nada a ver com o ministério, não. Você pode montar uma borracharia, vai mexer com pneu, que você vai se dar melhor. Mesmo na borracharia, mesmo na sua vida, aprenda isso. Levanta a sua mão aí, levanta a sua mão. Diga assim, eu quero ser inspirado, se for preciso, me humilhar, assim como Cristo se humilhou. Dá um aplauso ao Senhor aí. E só cheio do Espírito Santo, irmão. Até tem pessoas que não têm o Espírito Santo, mas elas são até humildes para isso. Mas eu estou falando aqui num nível de inspiração espiritual. Amém? É, pastor? Claro é. Eu conheço pessoas que não são cristãs, estão nem aí para Deus, são humildes. Agora eu conheço cristãos que têm a Bíblia, que estão fazendo um monte de coisa e não são humildes. Então a questão não é o que eu estou fazendo, nem quem eu sou, é a decisão que eu decido tomar. A vida do sobrenatural de Deus, ela nos empodera, ela nos enriquece, mas por um propósito. Diga, por um propósito. Diga, por um propósito. O que Deus quer fazer na sua vida, irmão, Ele não vai fazer na minha. Agora você pode ficar tranquilo que o que Deus quer fazer na minha, não vai fazer na sua. Porque Deus tem uma porção para cada um de nós. Deus tem um DNA para cada um de nós. Não adianta o Rodrigo que toca bateria, ele fala assim, eu vou tocar todos os instrumentos. Ele vai tocar todos os instrumentos ruins. Ou ele vai ser uma pessoa que Deus escolheu, que vai viver tocando instrumento. Mas isso eu não conheço. Normalmente uma pessoa, ela tem um talento. E aquele talento se sobressai. Eu vi uma matéria do Cristiano Ronaldo e do Messi. O Cristiano Ronaldo tem que compensar a falta de talento dele com treinamento. E ambos alcançaram o que alcançaram. Então a questão é, se Deus
treinar você, discipular você, se a palavra de Deus moldar você, se o Espírito Santo dirigir você, você vai fazer coisas extraordinárias. Agora você tem que deixar. Você tem que ser humilde. Fala para quem está do lado, deixa o Espírito Santo te treinar. E eu caminho aqui para mostrar para você a vida de Jesus agora. Vamos ver se ele nos inspira. Nem vou ler, mas você vai... Número 1, vê se a vida dele não nos inspira. Ele veio cumprir um propósito. Qual é o seu propósito? Para que você nasceu? Eu nasci, eu ainda nem sei. Aproveita hoje então. Pede para Deus te dar essa direção. Porque pessoas que não estão andando no seu propósito, elas estão perdendo tempo de fazer coisas inspiradoras. Eu vou repetir. Quem não está andando no seu propósito, está perdendo tempo de fazer coisas inspiradoras. Tem alguém aqui ou não? Jesus, ele veio e nos inspira a cumprir o propósito. Ele fala, eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Nós estamos aqui para cumprir a vontade daquele que nos enviou. E deixa eu te falar uma coisa. Isso não é pesado. Isso não é fardo. Isso não é ruim. Isso não é crítico. Isso não é triste. Isso é inspirador. Irmão, tem coisa que eu não gosto de fazer. Não vou falar aqui. Mas tem coisa que eu não gosto de fazer. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque faz parte. Faz parte do processo. E eu tenho que fazer. Então, cumprir propósito não é só fazer o que gosta. É fazer o que não gosta para realizar o que gosta. Você está aqui ou não? Nós não podemos ser aqueles crentes Romário que quer só jogar. Não, tem que treinar. Fala para quem está dela, tem que treinar. Número 2. E por falar em treinar, Jesus veio, treinou, discipulou e empoderou pessoas. Na boa, é uma pergunta: quem você discipula? Quem você inspira? Quem você na igreja sente falta num culto e liga para ela se preocupando com ela? Você não tem ninguém. Então pega a vida de Jesus aí. Número 3, ele compartilhou sonhos. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Quando fala compartilhar sonhos, a gente tem que ter um cuidado para não pegar o sonho que José contou e fazer uma doutrina. Não fala de sonho para ninguém. E também você não pode pegar a mesma doutrina e sair falando para todo mundo. Mas seja estratégico. O seu sonho depende de alguém, irmão. O único que bateu no peito e falou, sem mim ninguém pode fazer nada, foi Jesus. Você, para cumprir seu sonho, você vai precisar de gente. Fala para quem está do teu lado aí, talvez eu vá ajudar você no seu sonho. Fala aí. Talvez. Porque você não vai cumprir um sonho sozinho. Você pode até começar com ele sozinho, mas você não termina ele sozinho. Como tem uma frase aí, você pode até fazer muita coisa sozinho, mas você não vai fazer uma grande coisa sozinho. 4, ele corrigiu quando necessário. Irmão, o discipulado é complicado por causa disso, mas você precisa ter pessoas inspiradoras que te corrijam. Eu não sei se você já teve essa experiência de corrigir alguém e esse alguém não receber. Não é que ele está errado, é você que está errado. Eu vou repetir. Talvez você já teve a experiência de corrigir alguém e esse alguém não gostar, esse alguém não receber, esse alguém não querer que você o corrija. Ele não está errado. Errado somos nós que não entendemos que precisamos ter pessoas que queiram receber a correção, porque as pessoas que querem receber a correção são as pessoas que te inspiram e são inspiradas por você. Quem está aqui? Quem está aqui? Não é qualquer pastor que pode chegar em mim e falar alguma coisa, por liberdade, por acesso, mas tem pastores que vão chegar em mim e me corrigem. Olha, eu vi você comentou aquilo lá, eu não acho legal, por causa disso. Eu tenho que receber. É tão bom você ter alguém que te corrige. Uma vez eu falei um negócio, o pastor Jorge falou, não fala isso, por causa disso. É tão bom.
Agora, se você tem alguém que você, não estou falando criticar, mas que você vai trazer uma correção bíblica, em amor, com respeito, e essa pessoa não gosta, essa pessoa, aí é o que Jesus falou sobre lançar pérolas aos porcos, não valoriza, não tem entendimento. Amado, você não vai inspirar quem você quer, porque para você inspirar alguém, ele tem que querer ser inspirado por você. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu for pregar num lugar desconhecido, ninguém me conhece, eu vou gastar tempo, eu vou gastar falas, até a pessoa querer receber. Agora, quando eu venho falar aqui, quando eu vou no altar em Cruzeiro, você veio já para receber o que eu vou falar. Você está aqui? Você veio já para receber. Você sabe que vai ter alguém aqui que vai falar algo e você vai receber. O que eu quero dizer com isso? Ore, mas não gaste tempo com quem não quer ser inspirado. Não gaste tempo. É ruim isso, mas eu preciso te falar. Tem pessoas que eu busco para ser inspirado. Tem pessoas que eu não busco. Não adianta ela querer vir. Eu quero ir lá pregar na sua igreja. Não vai adiantar. Agora tem pessoas que eu falo, poxa, que dia que você vai lá? 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 Você está aqui? Você está aqui ou não? Por quê? Porque ela me inspira. Que eu e você nessa manhã entendamos isso. Jesus, ele corrigiu quando foi necessário, mas ele não insistiu quando a pessoa não quis. Por isso que ele falou para os discípulos: se vocês entrarem numa cidade e ninguém quiser receber, fiquem em paz. Seu papel não é obrigar ninguém. O seu papel é lançar a semente e deixa que a terra decida o que fazer dela. Quem está entendendo, diga amém. Outra coisa que Jesus fez, ele não desistiu. Ele poderia ter desistido. Irmão, ele sabia tudo que ia acontecer ali. Pô, o Pedro está falando isso, mas vai me deixar. O Judas está falando isso, mas vai me trair. Quer saber? Vou largar desse negócio. Vamos para o céu. Ele foi até o final, porque ele estava cumprindo um propósito. Abre a sua mão aí, abre. A maioria das pessoas que fracassam, na realidade elas apenas desistiram. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, você vai continuar, você vai continuar, você vai continuar, você vai até o fim daquilo que Deus tem para a tua vida, no nome de Jesus. Pode ir. Por último, ele investiu e investe em pessoas. Quando a gente fala assim, fala do amor de Deus, convide, isso não é para preencher um vazio, ou você ficar com raiva porque você não faz isso. Não, isso é para te lembrar que nós estamos aqui para anunciar as boas novas. Nós temos uma palavra que lá fora não tem. Nós temos o Espírito Santo, lá fora não tem. E quando você leva isso, você está cumprindo o plano de Deus. Jesus mudou o curso de uma viagem para pregar para uma mulher. Eu vou repetir. Jesus mudou o curso de uma viagem para pregar para uma mulher, porque ele não desiste de ninguém. Você está aqui hoje é porque ele não desistiu de você. Senão você não estaria, irmão. Eu só estou aqui hoje porque em alguns momentos ele não desistiu de mim, senão eu também não estaria. Você está aqui ou não? Você tem que entender isso. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Escute, você não vai conseguir mudar o que já entrou dentro de você, mas você precisa pôr para fora. Você não vai conseguir mudar o que já entrou, mas você precisa colocar para fora. É o novo homem entrando na velha criatura, que a criatura é velha, a carne é a mesma, não mudou sua cara, mas o espírito mudou. Talvez você tenha chegado na igreja, você tem vindo, só tem a vida na igreja. Não, lá no seu negócio, lá no seu trabalho. Você é a inspiração de Deus lá. Você é o sal lá. Quem está aqui, diga amém.
Quem está aqui, diga amém. Você é aquele que inspira lá. Aqui você recebe, aqui você se enche. Fala, meu Deus, eu não sabia, tem tanta coisa. Começa com uma de cada vez. Fala para quem está do teu lado, começa com uma de cada vez. É porque se você der um passo e firmar nele, é melhor do que você der 3 e voltar 4, sim ou não? Se você falar assim, eu vou todo domingo, haja o que houver, é melhor do que você falar que vai todo dia na igreja e não vir um mês inteiro. Amém? 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 É melhor você ler um versículo por dia, todo dia, do que você falar assim, eu vou ler a Bíblia inteira no final de semana. Amém? Porque a questão não é esse fogo de palha. A questão é estar inspirado. A questão é estar aqui dentro. O dunamis, é o poder. Você está aqui ou não? Eu quero orar por você. Fique de pé.